Que todo este desejo, esta luta, diante de dificuldades que te parecem impossíveis, que agora o Espírito Santo visite, vá à frente, coloque toda a sua graça e seu poder. Ele que é Deus. Oi, alabaria, la canta, la baralaria, la lavaria, la lavalara. Oi, amanda, malabari, canta, la baraie. Onda, la baralaria, la lavaria, la uma nova canção. glória a Deus. E recebe do Espírito uma nova unção. Vamos nos sentar. O livro de Zacarias, profeta Zacarias, no capítulo 2, versículo 5. Versículo 5. Levantando os olhos, olhei e vi um homem que tinha na mão um cordel de agrimensor. Perguntei-lhe, aonde vais? A Jerusalém, respondeu ele, para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. O anjo porta-voz conservava-se imóvel, quando veio ao seu encontro outro anjo que lhe disse, corre, fala a este jovem, diz-lhe, Jerusalém vai ficar sem muros, por causa da multidão de homens e de animais que haverá no meio dela. Eu mesmo, oráculo do Senhor, serei para ela um muro de fogo que a cercará, serei no meio dela a sua glória. Palavra do Senhor. Alguns profetas recebem uma profecia como uma inspiração interior e um impulso para proclamar aquilo que Deus colocou no seu coração. Sempre, a voz de Deus vai se misturar com a voz humana. Sempre. Porque Deus, que é o mais precioso de todas as riquezas, de todas as mirras, de todos os perfumes, tem sempre que ficar num vaso, que nunca vai ser digno para com aquele líquido valoroso que é Deus, não é mesmo? O perfume de Deus, não é? O incenso de Deus, nada de Deus pode comparar Deus com qualquer um desses elementos de riqueza da época anterior a Jesus Cristo, que todas estas coisas que eram de valor tinham que ser contidas em alguma coisa. Então, quando Deus fala, Deus sempre vai usar esses instrumentos que somos nós. Instrumentos que somos nós. Tem gente que às vezes, no momento de oração, quando alguém é usado pelo Espírito Santo, com o dom da profecia, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12 e capítulo 14, de forma mais incisiva, mesmo assim, esta pessoa vai estar falando através da sua língua, do seu raciocínio, e a gente vai ter que entender a voz de Deus no meio daquela voz que é como se fosse de Deus. No caso de Isaías, quando Deus usa Isaías, e Isaías vai proclamando, eis o que diz o Senhor, oráculo do Senhor, e proclama aquelas palavras, ou mesmo Jeremias. Mas mesmo quando ele diz isso, a gente precisa interpretar, quando diz Isaías, aparecerá Ciro. Quem conhece um pouco da história sabe que essa profecia foi depois que o Ciro já tinha passado. Ele estava dizendo que surgiria outro igual, outro mais ungido, outro libertador, e que era Jesus Cristo. Mas precisava entender da voz dele. Para muitos profetas, Deus então complica mais a vida. Ele faz todo um teatro
para ele enxergar. E Zacarias está lá, na sua oração, sendo usado por Deus num momento tão difícil, um momento de reconstrução do templo, com inimigos, com falta de recursos para construir o templo. Deus vai usar até mesmo um copeiro para poder conseguir abrir portas dos armazéns reais, para poder conseguir material para construir. E aí ele vê um jovem, e esse jovem tem na mão um cordel. Cordel, o que era um cordel? É que naquele tempo não havia trena, não havia, hoje em dia, né, tem trena a laser, tem nível a laser, tem tudo isso. Não é eu que sou engenheiro, sei como é que a tecnologia avançou. Mas naquele tempo, o que eles tinham era uma corda para esticar. Aquela corda tinha uma medida padrão, que com certeza não tinha sido aferida pelo Inmetro, mas que ele conseguia saber o tamanho das coisas. E ele, na visão dele, ele vê aquele jovem com um cordel na mão, ele fala: para onde você vai? E o jovem fala: eu tenho que sair correndo, porque eu vou lá para Jerusalém. Eu vou lá para Jerusalém. Ele falou: não, vem para cá, nós estamos construindo. Não, eu vou lá para Jerusalém, que eu preciso medir o templo. E aí aparece um anjo. E aí aparece outro anjo. Imagine a cena da visão de Zacarias. E aí o outro anjo fala para o jovem: olha, não adianta medir não. Porque você está indo lá medir para ver se o templo é suficiente, mas não vai ser. Porque eu vou colocar tanta gente no templo que não vai ter muro, não vai poder ter muro, o muro vai ser eu. Vai ser um muro de fogo. Os inimigos não vão entrar, porque vão estar ao redor deste muro de fogo. E qual é o tamanho do muro de fogo? É o tamanho daquela multidão que Deus está dizendo que vai colocar no meio daquilo. Esta é a visão de Zacarias. Esta é a visão de Zacarias. De uma obra de Deus. E por que eu estou compartilhando com vocês? Porque eu já venho partilhando, já desde o começo do ano, que este ano é do Espírito Santo, que a gente tem que se abrir ao poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo precisa nos renovar, que conversão verdadeira só vem com o Espírito Santo. Ele arranca o coração de carne, põe o coração, arranca o coração de pedra, põe o coração de carne, que Ele nos lava de todas as nossas imundícies, que Ele faz com que as leis estejam escritas no nosso coração. Ninguém precisa ficar dizendo para você: está errado, não faz isso. Não, o teu coração sabe o que você vai escolher. Ele tem a consciência com Deus. Ele não está forjado pela opinião dos outros. Como é difícil isso. Até para fazer o certo e errado, a gente gosta muito de que os outros nos digam: está certo, está errado. E Deus vai falar: não, eu vou fazer com você, confia em mim. Eu sou teu Deus. E fui falando do poder de Deus, dizendo: derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo, vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos anciãos sonharão. Vai ser um tempo de muito poder, de muita transformação, de muita graça para a vida de todo mundo. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que venham ao grupo de oração, venham cada vez mais abertos para Deus agir. Não só para ganhar presentes de Deus, não só para ganhar cura, ganhar restauração no trabalho, ganhar mais ânimo, se libertar de um problema de depressão. Não só para isso, não só para ganhar presentes, apesar de que o nosso Deus é um Deus que dá presentes. Dá, leia a Bíblia. Multidão que atrás dele levanta os doentes, pondo as marcas no meio do caminho. A porta da sogra da casa de Pedro lá, da casa da sogra de Pedro, que era a casa dele também, lotada da cidade inteira querendo cura, o cego gritando atrás dele, os leprosos saindo do leprosário para correr atrás dele. Quer dizer, o nosso Deus é um Deus bondoso que nos dá presentes. Pode falar para as pessoas do lado: nosso Deus é um Deus que dá presente. Dá presente. Presente. É um Deus que dá presente. Ele não é obrigado a dar presente.
Ele já nos criou, Ele nos deu a vida, Ele nos deu a liberdade, Ele deu a liberdade para a humanidade construir o mundo que quis, fazer as escolhas que faz. Deus já fez tudo isso, mas Ele mesmo assim continua dando presentes. Mas, Ele não quer só dar presentes, Ele quer mais. Ele quer mais. Ele quer falar com você e mexer na sua e na minha e na nossa história. Ele quer mexer no projeto de vida, no seu projeto de vida. Eu sei que para algumas pessoas é muito difícil. É muito difícil. Eu tive uma época que eu trabalhei com uma empresa, tinha uma sociedade, e o meu sócio era extremamente competente. E a parte de documentação, então, era perfeita. E na sala dele tinha um balcão e ficava tudo certinho, tudo certinho. Um dia eu cheguei lá para ver, tirar umas certidões, tirei daqui, tirei dali, tirei de lá, misturei para cá. No outro dia ele foi na minha sala. O que você fez na minha sala? Mexeu em tudo. Eu falei, não mexi em nada. Mexeu em tudo, sim, está tudo bagunçado lá, como é que vai ser as coisas? Eu fui lá dentro, ver o que eu tinha feito. Na verdade, tem pessoas que tem que estar tudo certinho, não tem? Que arrumam o lápis um do lado do outro. Tem uns que chegam a ter aquilo que hoje já se diagnostica como TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, pessoa que chega a ponto de virar doença. Mas nem tudo, não chega a ser uma doença que é o fim do mundo, porque todo mundo tem um pouquinho. Uns são organizados demais, né? Pergunta para a pessoa do outro lado, você é um desses super organizados? É mais ou menos, não é. Quem é mais ou menos não é nada. Pois é. Mas mesmo quem é só um pouco organizado, tem medo das mudanças. Tem medo das mudanças. Vocês sabem que as grandes crises nos ajudam a fazer as mudanças. Largar uma coisa que a gente já nem gostava mais de fazer. Perceber que a gente já tinha enjoado de uma coisa, já que está ferrado mesmo, né? Então vou para o outro lado. Conseguir ser sincero e romper com coisas que você não conseguia, porque estava atrelado, tinha uma história familiar, e de repente você se sente livre. Claro, que quando você faz isso, só movido pelas circunstâncias, eu não garanto para você que depois vai ficar melhor, eu só garanto que vai mudar. Mas quando você se dispõe na mão de Deus e fala, pode mudar os meus projetos que eu deixo, pode mexer na minha vida que eu autorizo, pode ir à minha frente que eu estou disposto, pode vir que eu digo amém, eu digo sim, eu digo faça-se, eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Quem falou isso? Quem falou isso? Maria, nossa mãe. Mãe de Jesus, faz em mim conforme a tua palavra. Eis-me aqui, pode fazer. Faça. Só que para que eu possa dizer sim, eu tenho que aprender a prestar atenção e entender a profecia que Deus está dando. Zacarias viu um cara com uma corda na mão. Ele podia ter dito assim, Deus está me mandando eu construir uma casa. Ué. Ele viu um jovem correndo com uma corda na mão. Ele podia ter falado assim, eu acho que vão roubar a minha casa. Mas ele soube aguardar e observar tudo aquilo, para que a palavra de Deus profética pudesse ser purificada de toda a ação humana, e ele pudesse enxergar o que é que Deus estava dizendo mesmo. E aí veio um anjo, e ele não se apressou. Aí veio um segundo anjo, e aí o anjo falou para o jovem, e aí ele começou a entender a história toda. E aí o segundo anjo disse, não adianta medir, porque eu, Senhor, vou colocar uma multidão neste lugar, e que não vai ter paredes para conter, porque eu mesmo sou o muro de fogo que vos vou proteger. Deus quer falar com você.
para agir nos projetos. Eu digo que até a pessoa que está já em idade muito avançada e parcialmente esquecendo tudo, ainda está com projetos a serem resolvidos com Deus, porque se não estivesse, Deus já tinha te levado. E aquele que no sofrimento chega a pedir para Deus levar, Deus não te levou porque você tem projetos que Ele precisa falar com você. Então peça ao Senhor, Senhor, que eu fique mais esperto para ver Tua profecia, que eu consiga compreender melhor a Tua palavra. O que é de fato, Senhor, que você quer de mim, porque eu sei que ao meu redor haverá um muro de fogo para me proteger. Pode ser que eu estou procurando um muro de proteção de pedra, e o Senhor fala, cai fora, você pensa pequeno, deixa eu pôr meus projetos em você. Só que a grandeza dos projetos de Deus não é grandeza humana. Porque quando Santo André, irmão de Pedro, levou o seu irmão para o Senhor, a grande obra aconteceu nesse pequeno gesto. Então eu não sei qual, eu sei que o plano do Senhor é muito grande para você, mas eu não sei como ele é. Mas eu sei que o Senhor, para encher uma multidão que não cabe num lugar, é fácil. Para Ele ser a glória, é fácil. Olha só o que Ele disse, vocês ouviram. Jerusalém vai ficar sem muros por causa da multidão de homens e animais que haverá no meio dela. Eu mesmo, oráculo do Senhor, serei para ela um muro de fogo que a cercará, e serei no meio dela a sua glória. É como Deus está no meio com a glória que atrai tudo, e ao mesmo tempo cerca tudo e dá proteção. Eu quero isso na minha vida. Eu quero Deus no meio, atraindo tudo que Ele quer atrair para a minha vida, e quero um muro de proteção. Você também quer? Amém. Junto disso, eu quero que você escute o Senhor. Na medida em que você se abre ao poder do Espírito, o Espírito Santo vai falar. Na medida em que você só vem aqui por causa do presente, então você vai embora o dia que o presente chegar na tua mão. Ou talvez você se canse de pedir o presente, porque Deus vai enviar de outra maneira e vai procurar o presente em outro lugar. Mas se você vier aqui, pode vir atrás do presente que você precisa de Deus, da bênção que você precisa de Deus. Mas se você vem, abrindo-se ao Espírito, Ele vai falar com você. Talvez não seja fácil de compreender, você terá que fazer um exercício para compreender. Mas quando você compreender, você vai ver a glória de Deus no meio e a proteção ao seu redor como um muro de fogo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Eu quero que você peça para Jesus agora. Que você peça que Ele fale contigo. Não só na sua mente, mas que Ele use a palavra, que Ele use profetas, que Ele use confirmações. Tolo aquele que ouve um profeta e não espera a confirmação do Senhor. Então que o Senhor te dê a maturidade, a capacidade de enxergar como Zacarias enxergou. Age no meio do teu povo, Senhor. Age na nossa vida, age na minha vida, na vida da minha irmã, na vida do meu irmão. Que seja, Jesus, cada vez mais claro o teu projeto, tua história. Se queres mudar o projeto, diga para o Senhor, amém, pode mudar o projeto na minha casa. Você que é super organizado, fala, Senhor, para mim não é fácil desorganizar, mas eu me entrego nas tuas mãos. Eu me entrego nas tuas mãos. Coloque a mão no irmão da direita.
e diga: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Renova a face da vida da minha irmã, do meu irmão, depende de quem você está rezando. Amém.